Olá, que bom te ver por aqui. Você vai ouvir agora uma mensagem que vai transformar a sua vida, porque esse é o poder da palavra de Deus. Então não fica com isso só para você. Já pega esse link e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos divulgar as boas novas do Evangelho. E já quero pedir para você que ainda não é inscrita nesse canal, para você se inscrever e curtir esse vídeo, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que essa é uma mensagem relevante que deve ser divulgada. Um beijo, Deus te abençoe, fica na paz. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Vamos lá. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Amém? Glórias ao Senhor. Eu quero hoje falar de um texto que eu amo falar desse texto. Eu acho que eu repito esse texto todo dia quando eu vou falar da palavra de Deus. Que é Gálatas 5:22. O fruto do Espírito. Irmãos, há um texto que está sendo muito falado para justificar a descrença de algumas pessoas, que é o amor de muitos se esfriaria. Ou se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Está na Bíblia? Gente, vocês têm certeza sim ou não? Ficaram meio assim? Está na Bíblia esse texto ou sim ou não? Sim. Amém. Me assustei agora. É igual aquele, está na Bíblia ou está amarrado? Esse está na Bíblia. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E esse versículo está sendo muito citado para justificar o abandono da fé de muitas pessoas. E nós muitas vezes esquecemos que esse versículo, ele está escrito para todos. Não é só para alguns. Mas por que muitas vezes ele está sendo usado para justificar? Porque é mais fácil usar o texto para justificar do que tentar entender o porquê que isso está acontecendo. Primeiro, vamos entender o que é amor. Quando fala a palavra amor, o que vem na sua cabeça na hora? Quando fala assim, amor. Para alguns, talvez a primeira coisa que vem na sua mente, talvez seja um filho. Talvez seja a mãe. Talvez seja o marido. Talvez seja a esposa, o namorado, a namorada. Essa conotação dessa palavra vai fazer sentidos diferentes para cada pessoa. Existem pessoas que fazem até uma tatuagem, né, dizendo amor só de mãe. Isso não é verdade, porque o amor não vem de uma mãe. O amor, ele é uma pessoa e ele é
Deus. Porque o que nós achamos que sentimos como amor é apenas uma gota de um sentimento que só Ele pode produzir em nós. E quando a palavra de Deus fala que o fruto do Espírito e aí ele começa dizendo amor, alegria, paz. Mas vamos ficar aqui por enquanto no amor. Fruto do Espírito é amor. Quando é que nós recebemos o fruto do Espírito em nós? Quando nós recebemos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. O fruto do Espírito, ele não é colocado dentro de nós a partir do momento em que nós somos concebidos ao mundo. Não, o fruto do Espírito é colocado dentro de nós quando nós nascemos de novo. E esse nascer de novo é no Espírito. Porque todos nós nascemos no pecado. E é por isso que Cristo veio morrer na cruz para nos livrar da condenação eterna. E o amor que Ele deu por nós foi capaz de pagar o preço das nossas vidas. E aí você já prestou atenção? O que está escrito em João 3,16? O que está escrito lá? Vamos ver se os crentes aqui conhecem de Bíblia. O que está escrito em João 3,16? Alguém fala para mim? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Deus amou o mundo de tal maneira que Ele fez o quê? Ele pediu. O que Ele fez? Deu. Ele entregou o seu único filho. Por que fala único filho? Mas já não tinha gente morando no mundo? Ele já não tinha criado Adão? Então por que Jesus era considerado o único filho? Porque por causa do pecado, Adão deixou de ser filho de Deus e passou a ser uma criatura. Todos os descendentes dele então se tornaram criatura. Somente a partir de Jesus que todos foram chamados de filho de Deus. Por isso que João fala, todos aqueles que creem, foi-lhes dado o direito de ser chamado filho de Deus. Jesus, ele veio como primogênito, único. Ele veio como unigênito e retornou como primogênito, primeiro de muitos irmãos. Mas olha que coisa interessante. Quando nós falamos de amor, nós falamos de receber. Porque o amor humano, o sentimento humano é assim: eu amo meu marido e espero que ele também me ame e faça por mim. Não é assim? Nós entendemos que amor é uma forma de merecimento. É por isso que muitas pessoas falam que amor é só de mãe. Porque mãe é aquela que concebe. E mesmo que o filho talvez não mereça, ela vai continuar amando. Claro que o pai também, mas alguns pais, infelizmente, não estão fazendo o papel de pai. Porque pai que é pai também vai amar. Mas então vamos entender o que é então esse amor. E por que esse amor na vida de muitas pessoas está acabando? Porque o amor é fruto do Espírito. Amor não é um mero sentimento em que eu amo quem eu quiser. Claro que, falando de sentimento, amor é uma escolha. Porém, o amor, ele vem de Deus. E eu só consigo amar a Deus com o amor que Ele me dá. Não foi isso que Jesus disse em João 15? Não foram vós que me escolheste, mas eu escolhi a vós. Oséias fala que o Senhor nos atraiu com cordas de amor. Ele nos amou. Se Ele nos amou, Ele deu. E é por isso que nós, então, hoje podemos estar aqui falando que amamos a Deus. O problema é que quando eu acho que eu amo a Deus, mas eu não pratico esse amor, eu continuo praticando as obras da carne, que foi aonde nós lemos, Gálatas 5,16. Não é possível amar a Deus continuando praticando obras da carne. Para que eu ame a Deus, eu preciso nascer de novo. Muitas vezes nós falamos que amamos a Deus, mas na primeira
deixamos de amar. Porque o amor que existe dentro de nós é um mero sentimento, não é o fruto do Espírito plantado dentro de nós. E para que esse fruto ele germine, para que ele cresça e frutifique, ele precisa ser o quê? Cultivado. Muitos chegavam perto de Jesus e falavam muitas coisas tentando testar Jesus. E aí certa vez falaram sobre alguns acontecimentos. Jesus falou assim: olha, vocês leram, a lei de Moisés fala para não adulterar, mas eu falo assim para vocês, que só de você olhar para alguém e desejar no seu coração, você já adulterou. Então Jesus estava dizendo: olha, é muito mais do que uma mera prática, é um estilo de vida. E ele diz: você conhece os mandamentos? Aquela pessoa disse: eu conheço. Ele: então eu vou resumir para você. Lucas 10, 27. Vamos ler? Lucas capítulo 10, versículo 27. Aleluia, Jesus. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27, olha o que ele diz. E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Percebe então que amar a Deus não é só falar eu amo a Deus, eu amo meu próximo. Amar a Deus é algo que está dentro de nós. Amar ao Senhor com todo o coração, toda a alma, toda a força e todo o entendimento. Não é simplesmente um sentimento aonde hoje eu amo, amanhã eu não amo, porque isso não é amor. Isso é simplesmente um gostar. Porque a palavra amor, ela perdeu o verdadeiro significado. Tem gente que fala: eu amo café. No verdadeiro sentido da palavra, não vai falar eu amo café, fala eu gosto de café, porque amor vai muito além. Ah, eu amo churrasco. Ah, eu amo ir na praia. Por quê? Está falando de um gostar. Mas a palavra amor, ela perdeu o verdadeiro significado porque ela foi diminuída no seu sentido de eu amo, é igual adoro tal coisa, sendo que a palavra de Deus fala que a gente deve adorar somente a Deus. Mas essa nossa cultura toda cheia de traços filosóficos que veio da Grécia, que veio de tantos lugares, quer romantizar as coisas. E nós trazemos isso para Deus. Nós cantamos eu amo a Deus. Nós cantamos aqui hoje eu quero Deus. Não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. Será que isso é uma verdade no nosso dia a dia? Ou quando alguém aperta o cinto do seu lado, querendo saber verdadeiramente quem você é, se você realmente ama a Deus, você dá uma escapadinha? Será que isso é uma verdade? E quando eu falo isso, eu preciso prestar atenção nisso também, porque amar a Deus sobre todas as coisas, irmãos, é o que vai nos fazer permanecer até o fim. Não é amar a Deus só de boca para fora, é amar a Deus verdadeiramente, crer que Ele é galardoador daqueles que buscam, daqueles que esperam nele. Já imaginou Cristo quando esteve na terra?
Natal. Que aí o Natal está falando do nascimento, mas tem gente que vai e lembra da morte, fica sensível. Mas a morte de Jesus ela tem que ser lembrada todo dia. Deus me amou tanto que Ele deu seu Filho por mim. Olha a importância que eu tenho. Olha a importância que você tem. E essa importância foi dada por Deus. Então é por isso que quando eu canto, eu quero Deus e não importa o que vão pensar, tem que ser uma verdade dentro de mim todo dia. Porque hoje, irmãos, nós precisamos ter essa convicção. Por que muitas pessoas hoje, elas não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem o que querem? Por quê? Porque elas não entenderam a importância que elas têm diante de Deus. Muitas pessoas se deixam levar por amores que não é verdadeiramente amor. É um gostar, é um sentimento que vai passar. Mas Deus não. Ele nos ama verdadeiramente. E nós só conseguimos amar a Ele de volta quando nós temos o fruto do Espírito dentro de nós. E aí você pode dizer, mas como é que eu tenho o fruto do Espírito dentro de mim? Quando eu entrego a minha vida para Jesus e falo, Senhor, eu entrego a minha vida para o Senhor. A partir de agora o Senhor vai comandar a minha vida. Eu vou nascer de novo e esse fruto vai ser plantado dentro de mim. E como é que eu vou cultivar esse amor? Me relacionando com Deus. Nós acabamos de fazer aqui um ato de orar uns pelos outros. Cientificamente já foi comprovado por vários neurocientistas, por vários médicos, que a oração ela tem um poder que está além do que a ciência consegue explicar. Pessoas com doenças terminais, no qual pessoas oraram e o Senhor fez um milagre. Será que nós deixamos de crer que o Senhor realiza milagre? Quantas pessoas aqui já puderam testemunhar um milagre? Quantas pessoas aqui Deus já fez um milagre na sua vida? Eu também. Deus já fez tantos milagres na minha vida, eu já pude testemunhar tantos milagres, de maneira que fala assim, olha, isso aqui não tem explicação, é só um milagre. Esse é o poder que o nosso Deus tem. E quando nós entendemos isso, o poder desse Deus, nós vamos querer estar perto dele cada vez mais. Mas nós não podemos deixar de crer, porque se eu deixo de crer, eu vou deixar de amar. Se eu deixo de crer, eu vou deixar de entender que aquilo que ele fez por mim, ele fez por amor. Nenhum de nós éramos bonzinhos, nenhum de nós merecíamos o que o Senhor fez por nós, mas Ele fez. E quantas vezes nós olhamos para alguém que deixou de crer e às vezes até criticamos. Se nós não vigiarmos, amanhã pode ser um de nós que vai deixar também de crer. E aí? Porque esse amor é fruto de um Espírito que está plantado dentro de mim, dentro de você, aquele que nasceu de novo. Muitas pessoas podem falar assim, não existe mais amor. Existe. Ele está vivo. Ele morreu, mas ressuscitou no terceiro dia. Ele é Jesus. Ele está dentro de nós, mas precisamos crer nisso. Aleluia. Quando nós falamos de amor, é difícil. A gente que é mãe fala assim, o amor de mãe é incondicional. Será mesmo que o amor de mãe é incondicional totalmente? Porque nós amamos os nossos filhos, eles obedecendo ou não. Mas quantas vezes nós falamos assim, você não está merecendo tal coisa, então você não vai ganhar. Se Deus falasse assim conosco, que dia que nós iríamos merecer algo? Nunca, porque nós não temos como merecer algo do Senhor, mas Ele nos amou.
Impõe condições no sentido de aquele que obedece mais, às vezes tem mais privilégios, é mais amado. Aquele que nem tanto vai ter um limite. E aqui eu não estou falando sobre criação de filho, viu, irmãos? Não estou falando que não tem que pôr limite, não estou falando nada disso. Isso é para outro dia, para outra hora. Estou falando sobre o sentimento de amar. Que nós muitas vezes falamos que amamos, mas nosso amor não é incondicional. Irmãos, eu me lembro que quando eu me deparei com Coríntios 13, entendendo, lendo e prestando atenção, eu falei com Deus assim: Deus, esse amor aqui não existe para mim. Eu não conheço esse amor. Eu me lembro em determinada circunstância da minha vida em que eu precisava amar. No meu casamento, todos conhecem a minha história aqui, eu precisava amar. E eu falei: Deus, para eu amar esse homem do jeito que o Senhor quer, só se o Senhor me matar e me ressuscitar, porque não tem como, não dá. Porque o amor que está aqui não é um amor humano, é um amor que vem do Senhor. Então eu preciso desse amor. Eu preciso desse amor. E eu comecei a ler Coríntios 13 todo dia, irmãos. Todo dia. Provérbios 31 e Coríntios 13. Gálatas 5:22 passou a ser versículos decorados. Todos os dias. Fala: Senhor, eu preciso disso aqui. Senhor, eu preciso desse amor. Porque vai falar que esse amor, ele é paciente. Ele é bondoso. Ele não inveja. Ele não se vangloria. Ele não se ensoberbece. Esse amor não maltrata, não procura os seus próprios interesses. Esse amor não guarda rancor, não se alegra com a injustiça. Esse amor tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Não existe. Esse amor, como um sentimento humano, é só o amor de Deus em nós para fazer com que amemos alguém dessa maneira. E é somente o amor de Deus. Então o amor é um fruto do Espírito em nós. E nós precisamos desse amor também para amar a Deus. O amor de 1 Coríntios 13. Nós precisamos desse amor para amar a Deus, que é o amor fruto do Espírito. O apóstolo Paulo, ele começa falando: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu me entregasse por amor a alguém, para morrer no lugar de alguém, se eu não tivesse amor, seria como um simples som de um sino que toca. Porque ele entendeu que o amor verdadeiro vem de Deus. Então, irmãos, a nossa oração, ela tem que ser: Senhor, me dá o amor do Senhor em mim. Coloca o amor do Senhor dentro de mim. Faz frutificar o fruto do Espírito, esse amor dentro de mim. Porque eu não quero fazer parte daqueles que o amor acabou, que o amor esfriou. Eu quero fazer parte daqueles que queimam pelo Senhor dia e noite. Eu quero fazer parte daqueles que amam ao Senhor com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo entendimento. Porque só assim eu vou amar o próximo como a mim mesmo. Irmãos, não dá para fazer a escala diferente. Amar a Deus, depois a mim, depois o próximo. Porque eu amo o próximo como eu me amo. E como é que eu me amo? É quando eu entendo o valor que eu tenho diante de Deus. E esse valor foi o valor do preço do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. E é por causa disso que eu vou amar a Deus. Porque Ele me amou tanto, então eu vou amá-lo. Eu entendi o meu valor, então agora eu vou amar. Por que os casamentos estão acabando? Por que tem mães rejeitando filhos, pais rejeitando filhos, filhos rejeitando pais? Por quê? Por que o amor está se esfriando? Por
escravas, pessoas ainda são usadas como moeda de troca. Por quê? Por causa que não tem amor. Porque o amor, ele vem de Deus. E a igreja do Senhor, que somos nós, ela faz parte daqueles que são amados pelo Senhor. Mas nós precisamos amá-lo também. Como é que eu digo que eu amo a Deus? Se na primeira oportunidade que eu tenho, eu deixo de crer que Ele pode tudo na minha vida. Como? Irmãos, hoje em dia está crescendo assustadoramente o satanismo. Pessoas declarando seu amor por Satanás. Vocês têm visto isso? Nas redes sociais, tem gente que... Eu sei que tem gente que vai na onda, que às vezes não sabe nem na encrenca que está se metendo. Eu sei que tem. Mas está assim, assustadoramente crescendo isso. Sabe por quê? Porque estão perdidos. Não sabem que existe um amor muito maior. Um amor que não pediu nada, mas deu tudo. E quando nós encontramos esse amor, irmãos, não tem como não amá-lo de volta. Quando nós encontramos o amor de Jesus em nós, não tem como deixar de amar e entender que Ele pode todas as coisas. Que passe os céus e a terra, mas as palavras dele não vai passar. Porque se Ele foi capaz de dar o Filho dele por amor a nós, todas as coisas são possíveis a esse Deus. Isso que nós temos que crer e entender. Ninguém vai amar você tanto quanto Deus te amou. Nenhum homem nessa terra vai te amar. Nenhuma mulher nessa terra vai te amar mais do que Deus te ama. Ele amou e continua amando. Mas vai chegar um dia em que Ele virá para acertar as contas. Ele vai dizer: eu dei tudo o que você precisava. E o que você fez com o meu amor? Esse dia vai chegar. O dia do acerto de contas vai chegar e nós precisamos então entender que enquanto estamos aqui, o amor dele está aberto para nós. E Ele nos ama tanto que Ele não nos obriga a obedecer. Deuteronômio 28 fala que foi colocado diante de nós o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha, pois, o caminho da bênção e viva. Agora, se escolher o caminho da maldição, já sabe qual final será. Irmãos, o amor de Deus quando nós encontramos o amor de Deus, não tem mais nada que nos satisfaz nessa terra. Nada. Quando eu entendi isso, eu comecei a falar: Deus, eu quero amar o Senhor com esse amor. Eu quero amar o Senhor, eu quero amar a mim mesmo e ao meu próximo com esse amor. O amor que vem do Senhor. O amor que não é fruto de um sentimento humano, mas o amor que é fruto do Espírito que foi colocado dentro daquele que crê no Senhor. É somente com esse amor, irmãos, que nós vamos perseverar até o fim. Não tem como, não tem como. Não existe método, não existe estratégia, não existe mágica. É o amor de Deus. E a partir daí eu comecei então a entender por que é que lá na igreja primitiva, quando começou a perseguição aos cristãos, lá em Atos capítulo 9, se eu não me engano, começou a perseguição. E muitos iam para as arenas, para o Coliseu, serem devorados por leões, serem feitos como tochas humanas. Muitos foram perseguidos e até hoje a perseguição continua. Em muitos países a perseguição continua. Mas eles não negavam sua fé, porque eles entenderam que não existia sentimento maior do que o amor de Deus dentro de cada um deles. Irmãos, se nós entendermos isso, acabou? Se entendermos isso, nós vamos perseverar até o fim. Não vai ter nenhum sentimento nessa terra, nenhum prazer nessa terra que vai nos tirar o prazer de estar na presença de Deus. Não haverá. Eu ouvi um testemunho de um pastor
nas drogas, em muitas coisas. E ele fala assim: quando o amor de Deus me encontrou, foi tão tremendo, foi tão forte, que não precisou ninguém falar comigo que era para me parar de usar. Eu entreguei, porque o prazer que o amor de Deus me deu foi tão poderoso, que nada nessa terra supre aquilo que o amor de Deus preencheu dentro de mim. Irmãos, é aquele prazer que nós temos quando nós conhecemos a Jesus. Sabe quando você conhece? Eu vou comparar com o sentimento humano. Sabe quando você conhece uma pessoa, que aquela pessoa te encanta de uma forma que você vai comer, você está lembrando dela, você vai dormir, você está lembrando, você vai tomar banho, você está lembrando, o tempo todo você está lembrando daquela pessoa, você está encantada. Assim é com Deus quando nós encontramos o Senhor. Nós queremos Ele o tempo todo, mas aí o tempo vai passando e a gente vai deixando de amar, e outras coisas vão entrando. Irmãos, nós precisamos voltar para esse lugar do amor de Deus, porque foi isso que Jesus mandou que o apóstolo João escrevesse para a carta para a igreja de Éfeso. Lembra-te, pois, de onde caíste e volta à prática das primeiras obras. Irmãos, são tantas coisas que existem para nos distrair, tantas coisas vêm para nos distrair, mas existe um amor que é tão puro, que é tão fiel, que é capaz de nos redimir. Todas as vezes que nós nos chegamos diante de Deus, falamos: Senhor, eu me arrependo e eu preciso do seu amor. Ele vai continuar frutificando dentro de nós, mas nós precisamos chegar até Ele. Não existe, irmãos, outra coisa além do amor que vai nos fazer continuar conectados com o Senhor. E é por isso que hoje o Senhor traz para nós essa reflexão. O que é que está nos tirando do foco desse amor? O que dessa terra tem nos tirado desse lugar em Deus? Irmãos, se outras coisas têm nos dado mais prazer do que estar na presença de Deus, nós precisamos ligar o alerta e começar a falar: Deus, eu não quero sair da sua presença, Senhor. Então acende a chama dentro de mim. Acende, Senhor, a chama dentro de mim. Irmãos, eu estava falando isso ontem com as mulheres lá em casa. Sabe o que está acontecendo? Que muitas vezes nós vamos deixando o amor de Deus se apagar dentro de nós. É a falta de confessarmos os nossos pecados diante de Deus. Porque é isso que Isaías 59 vai dizer: a mão do Senhor, ela não está encolhida, ela não está fechada, para que não possa nos abençoar. Nem os seus ouvidos estão tapados para não poder nos ouvir. Mas o que está fazendo separação entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. E o que é iniquidade, irmão? Pecado e iniquidade não é a mesma coisa. Pecado é quando você erra o alvo. Pecado é o acidente que acontece no trajeto. Pecou. Iniquidade é quando eu sei que está errado, mas eu faço assim mesmo. Ah, Deus me perdoa. Ah, Deus me entende. Ah, Deus sabe que eu não consigo. Ah, Deus sabe. Não. Isso é iniquidade. Quando eu sei que está errado, mas eu faço assim mesmo. É quando eu sei, na hora que eu vou dormir, eu vou falar com Deus, e eu sei que eu menti. Eu sei que eu xinguei. Eu sei que eu pequei de várias formas. Aí eu faço aquela oração por atacado. Senhor, perdoa os meus pecados, amém. Me dá uma noite de sono abençoada. Glória a Deus, amém. Mas cadê o pecado? Cadê? Que pecado é esse? Chegar diante do Senhor, gastar tempo com Deus. Tem gente que fala para mim assim: eu não consigo orar muito tempo. Eu não consigo passar muito tempo falando com Deus. Começa a confessar pecado para você ver se você não passa uma hora diante de Deus. Começa a falar com Deus assim: Deus, você ouviu o que aconteceu hoje? Aí alguns podem falar assim: mas Deus já sabe. Deus conhece até os meus pensamentos, Ele sabe o que aconteceu. Deus sabe. Mas a sua alma precisa confessar diante dele para você ser perdoado. E para que o amor de Deus acenda dentro de você cada dia.
É você falar: Deus, hoje você ouviu o que aconteceu? Conta para Deus, faz igual criança quando vai te contar um caso. Aí coloca aquele tanto de aí, aconteceu assim. Aí foi assim. Começa a contar para Deus. Tudo, detalhe por detalhe. Até aquele que você tem até vergonha de contar, conta. Conta para Ele. Você vai ver que o seu amor por Ele vai se acender. Porque a cada vez que nós somos perdoados, o amor de Deus em nós vai aumentando. Sabe por quê? Ele disse que muito foi perdoado, muito ama. Então, quanto mais somos perdoados, mais o amor de Deus vai sendo renovado dentro de nós. E é por isso que nós precisamos, todos os dias, confessar diante do Senhor os nossos pecados. O apóstolo João, ele fala assim: filhinhos, não pequeis, mas se pecares, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados, porque todo aquele que confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Então por que tem tanta gente com medo de chegar diante de Deus? Você chega diante do Senhor, começa a gastar tempo com Ele. Vai lá para o teu quarto, fecha a porta. E quando fala indo para o teu quarto, fecha a porta, Mateus 6,6. Está falando disso aí. Conta os teus segredos para Deus. Conta os teus segredos. Irmãos, eu não sou contra psicologia, psiquiatria, terapia, eu não sou contra nada disso. Já utilizei várias vezes. Mas tem muita gente gastando rio de dinheiro com psicólogo, com psiquiatra, com terapeuta, enquanto o seu problema poderia ser resolvido confessando o seu pecado diante de Deus. Como eu falei, não tenho nada contra e se precisar, use. Mas tem muita gente que já está desacreditando até na psicologia. Ah, não tem jeito no meu problema. Dobra o seu joelho diante de Deus e confessa. Você vai ver que vai ter jeito sim. Você vai ver que vai ter jeito, sabe por quê? Porque Ele é o amor maior, que diante dele não há impossível. Não há. E todas as vezes que nós nos achegamos a Deus, Ele não nos lança fora. Então, irmãos, a igreja do Senhor na terra, ela precisa entender isso. Nós somos a nação eleita, o sacerdócio real do Senhor. E todos aqueles que confessam a Jesus como Senhor e Salvador se tornam parte desse povo que vai morar com Deus. Eu sei que para muita gente isso virou uma historinha. Ah, Jesus está voltando desde que a minha avó era recém-nascida e até hoje nada. Irmãos, Jesus prometeu voltar desde que Ele ressuscitou. Ele prometeu falando para os seus discípulos. Mas desde o pecado lá no jardim, já existia uma promessa de que o Senhor iria mandar alguém para redimir a humanidade. E isso já aconteceu. Agora, tudo aponta para o fim. Tudo aponta para o fim. Só que muitas vezes estamos tão distraídos e nos deixamos nos enveredar por tantas coisas, tantos caminhos que tomamos na vida, tantos rumos que nós tomamos na vida, que nós esquecemos de olhar para o único caminho que é Jesus. Porque Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é a vida. Então, irmãos, Jesus, Ele é esse amor. Ele é esse amor. Então, todas as vezes que nós nos achegamos diante dEle, Ele vai transbordar esse amor em nós. E quando nós temos contato com esse amor, de uma maneira que Ele nos transborda, nós entendemos o nosso valor e vamos transbordar na vida das outras pessoas. Porque aquele que conhece a Jesus, ele entendeu que é um amor tão grande, é um amor tão profundo, é um amor tão poderoso, que ele não quer ficar só para ele. Ele quer dividir, ele quer repartir esse amor. Porque hoje em dia falam-se muito assim: ah, as pessoas hoje não querem Jesus. Porque talvez o Jesus que ela está vendo na minha vida não está transformando nada, nem na minha vida, quanto mais na dela. Então, em nome de Jesus,
continua sendo o único e verdadeiro Deus. Não há outro Deus além dele. Não há. Não há nenhuma outra coisa que vai trazer paz para o nosso coração além do amor de Deus. E isso não pode, irmãos, não aceita viver de palavras. Não aceite isso na sua vida. Eu me lembro de uma ocasião em que eu aprendi isso. E todas as vezes que o meu coração não está em paz, eu falo: Deus, sua palavra diz que a sua paz ela excede todo entendimento. Então não tem como eu dar paz para ninguém se eu não estou em paz. Então, traz a paz ao meu espírito, traz a paz ao meu coração, para que eu também dê a paz. Assim também é o amor. Nós só podemos amar o outro se amarmos a Deus e a nós. As pessoas estão precisando de amor, mas não é um amor de palavra. Não é um amor no qual eu vou concordar com o que ela está falando, porque senão ela vai achar que eu amo. É o verdadeiro amor. O amor que vai dizer assim: olha, não concordo com o que você faz, mas eu amo você porque Jesus ama. Então vamos até Ele, que Ele vai resolver o problema. A gente está querendo resolver o problema com o nosso sentimento de amor. A gente está querendo resolver o problema com o nosso achismo de amor, e não com o amor de Deus. Então todas as vezes que nós não soubermos como lidar com a situação, leve até Jesus. No seu casamento não está sabendo lidar com a situação, leve a Jesus. Fala: Senhor, Tu és a fonte de amor. E o amor aqui, Deus, cada um está amando de uma maneira, ao seu modo, mas o amor verdadeiro é do Senhor. Então traz entendimento aqui, Senhor. Não está entendendo dentro da família, no meio dos irmãos, dos filhos, dos pais, leve até Jesus. Irmão, se nós aprendermos isso, levar diante de Deus as nossas situações, em oração, nós vamos amá-lo cada vez mais, porque vamos entender que não há outro Deus além dele, não tem. Quando nós olhamos para homens na Bíblia, como Paulo, como João, como Pedro, como Moisés, pessoas que foram exemplos na Bíblia, muitas vezes falam assim: mas isso aqui não dá para eu chegar, vamos dizer, nesse nível. Não, eles eram homens como nós, mas eles entenderam o amor. E eles erraram também, não foram perfeitos não, mas eles entenderam e deixaram que o amor de Deus viesse de uma forma tão total que eles se entregaram realmente. Então, como o apóstolo João mesmo escreveu: não amemos só de palavras, mas em espírito e em verdade. Comece a fazer essa experiência com você e Deus. Comece a entrar no seu quarto e comece a falar: Deus, fala comigo. Tem pessoas que falam assim: eu nunca ouvi Deus falar. Como é que Deus fala? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você serve a Deus e nunca ouviu Deus falar, você está perdendo assim uma grande oportunidade de ouvir a voz mais linda que existe, que é a voz de Deus. A voz mais poderosa que existe. E Ele não tem filhos prediletos com o qual Ele fala só com alguns. É com todo aquele que quer ouvi-lo. E Ele vai falar com cada um de uma maneira. Mas nós precisamos parar para ouvir Deus falar. E quando Ele fala conosco, quando nós temos um verdadeiro encontro com Deus, esse encontro que Jacó teve, face a face com o Senhor, nunca mais a sua vida será a mesma. Nunca mais, nunca mais. Glória a Deus. É isso que nós precisamos querer todos os dias. Deus, eu quero ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu não quero só superficialmente. Eu quero ter um verdadeiro encontro com o Senhor todos os dias. E você vai ver o que vai acontecer. Mas você precisa querer esse encontro com Deus. Querer um encontro com esse amor que já está dentro de nós, mas precisa frutificar, que é o fruto do Espírito. Não queira amar a Deus com as suas obras. Não queira amar a Deus do seu jeito. A gente fala assim: eu amo a Deus do meu jeito. Não
por nós, em nós e através de nós. O mundo precisa de amor? Sim. Mas o amor já veio, é Jesus. E somos nós que o conhecemos que vamos revelar o amor de Deus às pessoas. Mas como é que nós vamos revelar se nós mesmos não conhecemos? Como é que eu vou apresentar alguém que eu não conheço? Como é que eu vou dar uma receita para alguém que eu nunca fiz? Como eu vou receitar um remédio para alguém que eu nunca tomei? Mas eu falo assim, eu ouvi falar que é bom, bebe lá. E se não foi, se for veneno? Que coragem eu tenho. Então, nós precisamos experimentar. Como a palavra de Deus fala assim, prova. É no Salmo 34. Provai e vede que o Senhor é bom. Se não provar, não vai saber que Ele é. Não tem como eu saber que algo é bom se eu não provar. Eu preciso provar para entender que Deus é bom. E a bondade dele é também fruto do Espírito. Então percebe o quanto o fruto do Espírito é importante dentro de nós? Tem todos os outros, são 9. Eu falei só do amor. Mas chega na sua casa e leia. Gálatas 5, 22, está falando do fruto do Espírito. Mas lê lá o 16 que vai falar das obras da carne. E quantas vezes estamos praticando as obras da carne? Muitas vezes até sem perceber, porque já nos acostumamos. Mas o amor de Deus, ele veio para nos resgatar. E é esse amor que vai nos sustentar até o fim, irmãos. É o amor de Deus que vai nos sustentar até o fim. Portanto, se talvez você percebeu que a sua fé está esmorecendo, está se esfriando, se achegue ao amor de Deus. Fala, Senhor, eu preciso do seu amor. Senhor, eu não preciso de uma outra palavra, porque eu já tenho uma palavra dentro de mim. Eu preciso do seu amor. Eu preciso do seu amor. E você vai ver como o amor de Deus vai se renovar dentro de você. Mas a partir do momento que você falar, eu quero. Porque não adianta eu falar para você querer se você não quiser. Você precisa falar, eu quero o amor de Deus dentro de mim. Eu quero gerar esse fruto, porque eu quero frutificar. Então, irmãos, em nome de Jesus, eu quero encerrar essa palavra falando para você que está percebendo que o amor do seu coração está se esfriando. Talvez você não tenha mais prazer em estar na presença de Deus. E quando eu falo estar na presença de Deus, não quer dizer apenas de vir congregar numa igreja, num templo. Porque nós congregamos uma vez por semana, 2 vezes, vai depender da igreja, até 3. Mas e o resto dos dias? E o resto das horas? Esse estar na presença de Deus é o tempo todo. O tempo todo estamos na presença de Deus. Sabe o que acontece? É que a religião, ela nos ensinou a fazer um teatro para entrar na presença de Deus. Irmãos, eu não tenho nada contra quem fez a oração, tá? Não me leve a mal. Não tenho nada contra quem faz aquela introdução bonita, com aquele negócio cheio de palavras belas. Eu não tenho nada contra. Não estou criticando isso. Só estou dizendo que muitas vezes nós queremos copiar a introdução bonita da oração e deixamos de ser sinceros diante de Deus. Nós queremos falar, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu entro na sua presença. Como fez uma cortina que eu vou abrir e vou entrar. O véu já foi rasgado. Você já pode entrar a hora que você quiser na presença de Deus. Pode falar a palavra bonita? Pode. Mas a palavra mais bonita que você pode falar para o Senhor é aquela que for verdadeira do seu coração. Essa é a palavra mais bonita que você vai falar. Podemos orar de maneiras. Quanto mais oramos, é igual a leitura. Quanto mais você lê, mais você fala bem. Oração é a mesma coisa. Quanto mais nós oramos, mais nós vamos falar bonito com Deus. Mas Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a sinceridade
emoção não é um sentimento que Deus tem. Deus está interessado. Essa é a palavra melhor. Deus está interessado nas palavras que vão sair verdadeiras do nosso coração para Ele. Quando nós entendemos que nós precisamos dele, só dele, de mais nada, nós vamos ser sinceros diante de Deus. Eu me lembro uma vez que eu ouvi uma história, que eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas é bonitinha a história, que fala de uma irmãzinha que ela fez uma oração, ela estava no meio de um grupo de oração e ela começou a orar, e ela falava assim: Senhor, eu saí de casa, deixei minha neta doente, mas eu vim para a oração, porque eu sei que o Senhor vai curar ela. Eu peço ao Senhor para ir lá na minha casa agora visitar ela. Eu deixei a chave debaixo do tapete. O Senhor pega a chave lá, abre a porta, entra, cura minha neta, depois deixa a chave de volta para mim, porque eu preciso entrar em casa. E aí, segundo a história, as pessoas pararam de orar e começaram a rir daquela senhora, porque ela estava orando daquela maneira. Ela não estava orando bonito, com palavras bonitas. Mas aí a oração se estendeu, outras pessoas pediram oração e tal. Passado algum tempo, a neta daquela senhora chegou lá na oração e ela estava muito mal. Mas falou assim: não, é porque foi um moço lá em casa e ele falou que era para eu vir aqui falar para a senhora que ele trancou a porta e deixou a chave debaixo do tapete. Então, o que nós temos que entender? Que o Senhor, Ele não está interessado na beleza das palavras, mas na sinceridade do coração. Porque é isso que o amor de Deus faz. O amor de Deus, Ele faz com que nós sejamos totalmente sinceros diante dele. Não tem como conhecer o amor de Deus e permanecer igual. Não tem. Por isso que nós precisamos do amor de Deus. Tem muita gente querendo mudar o mundo, mas só conseguimos mudar o mundo com o amor de Deus, irmãos. Porque os nossos sentimentos e recursos são limitados, mas o amor de Deus não. Amém? Então, fica essa reflexão hoje no seu coração. O que está atrapalhando você sentir esse amor de Deus? Qual é o sentimento que está agora no seu coração, que talvez agora está sendo